Nosso evangelho de hoje é Mateus 9, de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Segundo São Jerônimo, a pergunta dos discípulos de João, partindo do texto de Mateus, é uma manifestação de soberba e vaidade culpável. Eles se gabavam de jejuar à semelhança dos fariseus. O evangelista Marcos, por sua vez, coloca a questão nos lábios de outros ali presentes, como faz explicitamente o evangelista Lucas. Com relação aos discípulos de Jesus, certamente eles tinham a mesma austeridade dos seguidores do Batista e dos fariseus quanto às suas responsabilidades, mas obviamente não da mesma forma. Aqueles jejuavam mais do que o recomendado pelo judaísmo, que estabelecia jejuar apenas uma vez por ano, enquanto eles o faziam 2 vezes. Já os discípulos de Jesus não tinham mais essa necessidade. Os demais, não vendo tal prática nos discípulos de Jesus, questionaram-no, reprovando. Eles estavam tão concentrados na observância penitencial ao ponto de não perceberem a visita de Deus à presença do dom salvífico. Foram formados para cumprir a lei, não para libertar o homem. Se bem que alguém pode perguntar, mas cumprir a lei não significa libertação? Depende. Pois alguém pode cumprir a lei para ser justo diante da sociedade, diante dos outros semelhantes. Outros podem fazê-lo realmente tendo o homem como aquele que deve ser libertado. Nesse segundo caso, age Jesus Cristo dando o verdadeiro sentido da lei. Jesus responde à questão que lhe foi apresentada com um provérbio. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? A presença do noivo, Jesus Cristo, é sinal de alegria, pois significa a presença do reino de Deus entre os homens. Significa também que chegou a salvação, o tempo da libertação para todos os que abraçarem essa novidade. Além disso, comparando-se ao noivo, Jesus revela o caráter esponsal de sua relação com a igreja, da qual ele é a cabeça. Pois bem, o jejum não é rejeitado por Jesus, mas colocado no seu devido tempo, na hora exata, no momento oportuno. Dias virão, diz ele, em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Depois de sua ascensão, a igreja, por ele mesmo enviada ao mundo, mediante a força do seu Espírito, desde então, vem enfrentando enormes desafios, perseguições, sofrimentos, rejeições, mortes, no caso os martírios. Lutas constantes em vista do reencontro na parousia. Este tempo, que vem desde a ascensão e vai até o juízo final, é o tempo de deserto da igreja, é a sua quaresma prolongada, é seu período de jejum e abstinência. Alguns pontos são muito importantes sobre o jejum. Permite a quem o faz refletir sobre suas próprias fraquezas e limitações, nesse sentido, combate seu orgulho. Permite-lhe descobrir a necessidade do outro, e aí ensina a solidariedade. Estimula a comunhão com Deus, e nisso, não só de pão vive o homem, a afirmação de Jesus, impulsionam a prática da caridade. É necessário ser, antes de tudo, consciente da própria fé, ter uma vida oracional, ser decidido na caridade e aberto à esperança para se poder colher os benefícios do jejum. Precisa ter um horizonte essencial, uma meta a ser alcançada, uma vontade de realização em Deus, um desejo de intimidade eterna. A conquista do festim espiritual passa pelo jejum do corpo, muito bem lembrado todos os anos no Advento e na Quaresma. Além disso, como ensina Santo Atanásio, há também o jejum da alma, que se alimenta ou de virtudes ou de vícios, do pão do céu ou do próprio diabo.
a fim de combater os vícios e crescer nas virtudes, abandonar o que pertence ao inferno e configurar-se a Cristo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.